Tudo bem, gente? Boa noite. Eu e meu colega Rodrigo vou procurar dar uma noção para vocês aqui o que é essa carreira, o que é o nosso dia a dia. Nossa proposta para hoje é começar o que é o sistema financeiro, como é que você define o preço do dinheiro. O dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer e, por consequente, tem seu preço. Um pouquinho de mercado internacional, o que é análise de mercado, como é que você transforma isso numa gestão de investimento, falar um pouquinho do Safra Top Gestor e, por último, quais são as características que a gente acha que uma pessoa deve ter para ter uma carreira bem-sucedida no mundo de gestão. Primeiro, tudo começa com um sonho, né? As pessoas querem empreender, as pessoas querem crescer na vida, as pessoas querem fazer diferença, né? Então, tudo isso começa com um sonho. Como é que você viabiliza esse sonho? Esse sonho, com certeza, se viabiliza com dinheiro, né? Você não consegue colocar nada de pé sem ter dinheiro. E quem faz a ponte entre esse sonho, entre essa ideia e os poupadores, as pessoas que eventualmente têm sobra de recursos? Mercado financeiro. Essa é a grande função do mercado financeiro, muito frequentemente mal entendida, né, e vilanizada aí pela mídia e por políticos, mas essa é a grande função do mercado financeiro no mundo inteiro. Aproximar as pessoas, os poupadores que não têm dinheiro e as pessoas que querem empreender e possibilitar com que esses sonhos possam se transformar em realidade. Boa ideia, mais dinheiro são investimentos. Tá? E aonde que você quer investir? Né? Vamos partir do pressuposto do poupador. Onde que ele quer investir? Ele quer investir em coisas incertas, coisas inseguras, coisas altamente especulativas? Ou ele quer investir em um ambiente onde você tem a proteção, você tem os órgãos reguladores, você tem as instituições? Aqui no caso do Brasil, você tem a CVM, tem o Banco Central, tem a SUSEP. Cada país desenvolvido ou emergente tem as suas instituições que cuidam dos seus investimentos. Então, essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Onde que vocês gostariam de investir o dinheiro de vocês? Preço do dinheiro. O preço do dinheiro é a taxa de juros, né? O juro que vocês veem no noticiário, né, a notícia, o Banco Central subiu ou reduziu a taxa de juros, nada mais é daquilo que a gente chama que é o juro nominal. O juro nominal tem dois componentes. Um componente é o juro real, né, que é aquilo que você leva para casa, aquilo que você põe no bolso depois que você desconta a inflação. Tá? Então, na ótica do poupador, na ótica de quem está poupando, juntando o seu dinheiro no final do mês, o que você coloca no bolso, efetivamente, sempre é o juro real. A inflação não pertence a você, pertence à inflação. Tá? Coisa importante, prazo. Quanto custa você não mexer com o seu dinheiro? Né? Quanto que você é remunerado por deixar o seu dinheiro parado? Naturalmente, isso tem um custo, tem um preço, né? Isso naturalmente traz mais rentabilidade. Quanto mais você se dispor a deixar o seu dinheiro parado, naturalmente mais você vai ganhar. E sempre o risco muito importante quando você está falando de risco de crédito, inadimplência, né? Como é que você avalia a possibilidade de você ser pago ou não quando você está emprestando o seu dinheiro para uma entidade privada? E esse é a grande pergunta no mercado financeiro, incerteza. Quanto vale a incerteza? Como é que você remunera a incerteza que você tem basicamente em tudo? Economia, política, o comportamento das variáveis macroeconômicas. Falando um pouquinho sobre preço do dinheiro, curva de juros. Tá? Basicamente, você referencia a curva de juros, o balizamento para isso é o mercado de títulos públicos. Né? Nesse caso aqui específico, a gente está falando da curva de juros nominal, né? Quem baliza isso é o mercado das LTNs e das NTNFs. Estamos falando aqui de juro nominal. Normalmente, a parte curta da curva é a parte mais mecânica, atuação mais direta do Banco Central, e essa parte curta da curva ela costuma ser mais regida por inflação e atividade. Né? O Banco Central está conseguindo bater a meta de inflação, não está conseguindo bater, a atividade está vindo acima ou abaixo, a inflação está vindo acima ou abaixo. É isso que vai calibrando e balizando no dia a dia a parte curta da curva. A parte intermediária e a parte longa da curva, aí você já entra a percepção de risco do país. Né? Como é que está a trajetória da dívida, se o país vai ter sustentabilidade fiscal, que hoje esse é um grande tópico no Brasil, um grande tema no Brasil, depois a gente vai ter o nosso pessoal de economia falando sobre isso. Né? Como é que a economia global também influencia isso tudo. Então, juntando esses dois vetores aí da parte curta e da parte longa, você tem
o que você chama de inclinação da curva, né? E isso, naturalmente, isso é um tópico bastante interessante para vocês estudarem. Você tem várias coisas que podem influenciar essa inclinação. Por exemplo, o que acontece se você tiver um choque no câmbio? Nós, recentemente, tivemos um pequeno choque no câmbio. O câmbio saiu de 3,20, 3,30, foi perto dos 3,80 agora. Como é que se impacta a curva de juros? Ou, efetivamente, se você precisar dar um choque nos juros, como o Brasil, num passado mais distante, já precisou fazer, como é que isso impacta a inclinação da curva de juros? A gente deixa uma recomendação de leitura, de estudo para vocês. Essa aí é a Bíblia da Renda Fixa. Possivelmente algum de vocês já deve conhecer, esse é o Fabozzi. Todo bom gestor de renda fixa tem esse livro na mesa. Outra variável importante, preço do dinheiro, câmbio. Tá? Mercado de câmbio, basicamente fluxo. O que define esse fluxo entre as mais diversas moedas pelo mundo inteiro? Conta corrente. Como é que está o fluxo de investimento? Como é que está o crescimento desse país ou a perspectiva de crescimento desse país? Países que têm uma perspectiva de crescimento melhor, naturalmente, atraem mais recursos. A moeda desses países com mais crescimento tendem a se apreciar. PPP, essa sigla nada mais é do que o poder de paridade de compra entre as diversas moedas. Dando um exemplo simples para vocês, é como se fosse aquele índice Big Mac que vocês já devem ter visto em diversas matérias na imprensa, né? Quanto é que coisas similares custam pelo mundo. E o diferencial de juros. O diferencial de juros, principalmente para os investidores de portfólio, faz toda a diferença. O capital pelo mundo se move sempre procurando, naturalmente, as melhores oportunidades de retorno em termos de juros. Tá? E uma outra constante, não só no mercado de moedas, mas em todo o mercado financeiro, é o ruído, né? Tem muita notícia, tem muita coisa, tem muito sobe e desce no mercado que nada mais é do que ruído. Talvez um das nossas grandes desafios como gestor é conseguir separar aquilo que é ruído, aquilo que é lixo, aquilo que não vai influenciar no médio e no longo prazo, daquilo que realmente é tendência, aquilo que realmente é fundamento, aquilo que realmente é uma coisa que vai alterar os preços de maneira significativa no médio e no longo prazo. Mais uma vez, deixamos aqui uma sugestãozinha de leitura de vocês, um livro do Nate Silver. É um grande estatístico americano, ele tem um site, não sei se algum de vocês, não sei se vocês conhecem, é o 538. É um site bastante voltado para a estatística. Ele tem artigos, tem coisas bastante interessantes agora. Inclusive acompanhamento de Copa do Mundo. Quem quiser agora dar uma olhada como é que estão as probabilidades dos times na Copa do Mundo, o site do Nate Silver está acompanhando bem. Vou chamar aqui o Rodrigo agora, vai falar um pouquinho de renda variável e depois eu volto. Boa noite a todos. Como o André já falou, eu faço parte do time de renda variável. Acho que o time inteiro está aqui. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho como é que a gente pensa no nosso dia a dia lá e como é que é feita a nossa tomada de decisão, obviamente dentro de um curto espaço de tempo, mas a gente quer que vocês entendam que tem alguns tipos de gestores. Tá? Obviamente, a gente sabe que tem gestores que olham empresas que estão crescendo muito, que a gente fala muito que é a parte de growth. A parte de growth, obviamente, implica em empresas. Vocês podem ver, quando você olha múltiplos dessas companhias. O que significa múltiplos das companhias? Que é o que a gente conhece como price earnings ou EV/EBITDA. Assim, a gente colocou alguns exemplos aqui para a gente dar uma olhada. Tá? Netflix, por exemplo, PI de 140. Então, PI de 140, o pessoal olha assim e fala assim, caramba, por que eu vou comprar algo por 140? Aí vocês vão perguntar, o que é PI? PI é Price sobre Earnings, é o preço, que é a market cap, né, preço vezes a quantidade de ações, sobre o lucro esperado. Então, 140 vezes isso, tá? Então, demoraria 140 períodos de tempo para eu conseguir recuperar meu dinheiro. Mas fala assim, por que a Netflix é uma explosão? Tá? Porque o pessoal acha que Netflix não vai parar de crescer. Começou pequenininho, começou com alguns assinantes, e hoje em dia aqui no Brasil e no mundo, Netflix tem uma quantidade de gente, então cresceu de uma forma exponencial, tá? E obviamente isso foi refletir no preço das ações, as ações da Netflix subiram bastante. E tem aqueles gestores que olham de uma outra forma, que olham, por exemplo, empresas que estão extremamente baratas em termos de múltiplo, só que assim não tem tanto crescimento,
tá? Não é uma Netflix, é uma empresa que já está mais estável, uma empresa que já paga bastante dividendo, tá? E a gente chama isso, obviamente, o cara do gestor velho, tá? Ou uma empresa que está num ciclo que a gente diz que é um começo de ciclo, tá? E obviamente pode dar retornos muito grandes e por alguma razão N está muito barato, tá? Esse é mais ou menos a ideia hoje. Eu acho que o principal indicador hoje da Bolsa Brasileira, tá? É o que a gente fica olhando bastante lá, que é o índice Bovespa. Tá? A gente sabe que hoje o índice Bovespa é composto basicamente pela parte de commodities e bancos. Tá? A parte de consumo representa 15%, a parte de energy, base Petrobras, 12%, mais ou menos, e a parte de financials, 34%. Isso aqui, só para a gente ter uma olhada, do lado esquerdo, né? Mas no lado direito, sempre para a gente ter ideia, é o performance no ano desses papéis. Pessoal, todo mundo olha assim, putz, Ambev. Ambev, todo mundo sabe aqui que é uma empresa premium no mercado brasileiro. E a Ambev, no ano, caiu 15%. Elas falam, por que caiu 15%? Porque a Ambev estava com um múltiplo extremamente esticado e a crise pegou a Ambev em cheio. O que significa? O volume. E, obviamente, o volume vezes preço, a empresa não conseguiu colocar o preço adequado, o volume, pela função de crise, o pessoal realmente trocou a cerveja pela cachaça, ou deixou de beber. Tá? E, obviamente, a receita dela, que é volume vezes preço, começou a cair bastante, o custo dela é fixo, teve uma compressão de margem, e, obviamente, o múltiplo, as pessoas estavam olhando, estava muito mais caro, na verdade. Você estava olhando a Ambev a PI de 20, mas, na verdade, a Ambev estava um PI de 25. O que aconteceu? A Ambev caiu numa magnitude que a gente vai ver no ano de 15% contra um Ibovespa que caiu 7%. Petrobras é um pouco misleading, mas a Petrobras, por exemplo, caiu 2%, mas ela chegou a subir 75% no ano. Tá? Do low até o high, se não me engano, chegou a ser 70%, se eu não me engano, de cabeça aqui. E, ao mesmo tempo, você tem que, um bom gestor consegue capturar essas boas oportunidades. Porque não, assim, a gente olha assim, a Petrobras ficou parada. Não, a Petrobras não ficou parada no ano. A Petrobras subiu depois da mudança de política de preço que a gente viu e a saída do presidente da companhia, a ação da Petrobras despencou e, ao mesmo tempo, o petróleo subiu para caramba. Você fala assim, mas faz sentido? Faz muito sentido. Muito sentido. É esse tipo de coisa que o gestor tem que conseguir capturar. Esses detalhes, essas nuances, que, ao mesmo tempo, você olha assim, não, o petróleo está subindo, o Petrobras tem que subir. Não. Se ele não conseguir, por exemplo, repassar o reajuste do petróleo lá fora, aqui, como aconteceu, o diesel, por exemplo, está fixo hoje. Então, o que acontece? A Petrobras o custo dela continua subindo e o preço do diesel está flat. Então, o que acontece? A margem da Petrobras cai. E o que aconteceu? A Petrobras saiu de R$30 para R$15 em 2 semanas. Tá? Essas nuances que a gente gostaria que vocês tivessem a sensibilidade de perceber na montagem de um portfólio. Isso aqui, basicamente, foi feito esse slide até o dia 26, do começo do ano até agora, e para a gente ver a grande disparidade entre N ações aqui. Por exemplo, um grande destaque do ano foi a parte de papel e celulose, obviamente teve um efeito câmbio nisso, o câmbio, obviamente, todo mundo sabe aqui que estava 3,20, 3,30 e agora está 3,80, né? E, obviamente, teve, além da questão câmbio, teve uma fusão entre as duas companhias, Suzano e Fibra, tá? E são dos três destaques aqui, só perde a Fibra para a parte de Magazine Luiza, que é outra empresa que, por muito tempo, foi mal vista. E, por exemplo, a gente aqui no Safra, na lista até aqui, era um cara que sempre acreditou na empresa, falava que a empresa iria crescer, que a Amazon não iria capturar a share dela, e ela conseguiria, por uma questão de uma ótima gestão da companhia, conseguir crescer nesse ambiente competitivo. E a Magazine Luiza, mais um ano, acho que no passado subiu 400%, mas esse ano já está subindo mais 54%. Em compensação, a gente tem as perdedoras, tá? Que, obviamente, a gente vê ali BRF, né, que está com uma crise muito grande, tá? E a Ultrapar, que a pessoa até da Poli, agora eu vou fazer uma brincadeira aqui com um parente, o pessoal da Poli que escreveu alguma coisa que a Ultrapar seria a grande vencedora em um ano. Você vê, assim, a Ultrapar foi uma das piores apostas, e o pessoal da Poli é muito bom, tá? Mas nesse caso eles erraram feio, tá? Quando a gente bota essa setinha verde e vermelho, eu quero mostrar o seguinte: vocês